Olá, minha amada irmã, meu amado irmão, estamos mais uma vez aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra que eu quero me estender a vocês hoje é um chamado que o Senhor nos fez no nosso grupo de oração, na última quinta-feira. O chamado que Ele nos faz a viver a unidade, o amor e a comunhão, né? É esse o chamado que Ele nos faz. E a palavra de hoje você vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, 21 e 22. Mas eu peço que você leia do versículo 1 ao 26, quando você tiver um tempinho, seu momento de leitura orante, tá? Que vocês possam ler, isso é importante. Amém ou misericórdia? Olha lá, hein? Vocês têm que ter intimidade com a palavra. Isso é importante. Então vamos. 17. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. 21. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos ater a esses 3 versículos. Então, como eu disse, o Senhor ele nos chama a viver uma unidade, amor e comunhão, certo? E essa passagem bíblica aconteceu em um momento, né? Um pouco antes de Jesus viver sua paixão, viver aqueles mistérios dolorosos que nós rezamos, que nós contemplamos no rosário. Então, nesse momento, Jesus ele orou ao Pai para que guardassem os discípulos, para que eles continuassem sendo fiéis, para que eles não desanimassem. E o mais interessante, né? Aqueles que não acreditam que Jesus pensou em nós muito antes de nós existirmos, você pode ir no versículo 20, que ele vai dizer assim: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Muito linda essa passagem. Ele pensou em mim, ele pensou em você. Ele pensou nos discípulos naquela época porque eles iriam passar pelo Calvário, iriam passar por momentos de tribulação, né? Momentos de sofrimento. E pensou em nós também, porque nós passamos por estes momentos e não podemos perder a fé. Então, quando a gente consegue ver Jesus orando pelos discípulos aqui por nós também, você consegue identificar todo o amor de Jesus empregado na sua oração. Todo o seu amor, toda a sua força, para que o Pai não deixasse que os ensinamentos empregados durante todo o tempo que Jesus ensinou, porque Jesus pregou, Jesus fez o convite à conversão a todos, né? Então, para que os ensinamentos, o amor, a fé não desanimasse no momento da tribulação. Certo? Mas por quê? Porque ele conhece a condição humana. Ele conhece a nossa natureza humana, marcada pelo orgulho, pelo pecado, né? Pelo egoísmo, pela vaidade. Então, são situações que são danosas para essa unidade da Santíssima Trindade existir em nós. E quando ele nos chama a viver essa união, esse amor e essa comunhão, a palavra de Deus vai dizer que para que haja uma construção dessa união, né? Dessa unidade que constrói em nós, veja só, que constrói em nós o reino de Deus, para podermos viver menos indignamente os santos mistérios de Deus, nós precisamos buscar uma comunhão com Deus. E é tão importante essa observação que para que essa unidade ela cresça dentro de nós e nós
sejamos testemunhas de Cristo, de que Cristo é real, de que Ele morreu por nós, de que Ele nos ama, até porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte no 21, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviastes. Lá no 23 a gente consegue identificar ele também falando, e tu em mim, né? Ele vai falar dessa unidade de Cristo e Deus, para que sejam perfeitos na unidade. Então, ele pede para que essa unidade cresça em nós, para que nós possamos ser perfeitos na unidade de Cristo. E o mundo reconheça que tu me enviaste mais uma vez. E é tão certo esse envio aqui, que ele no 18, ele vai dizer o seguinte: como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Senhor nos enviou ao mundo para viver esta graça. Então, dando continuidade. Então, para que essa unidade da Santíssima Trindade cresça dentro de nós, eu preciso me despojar do velho homem. Não há um crescimento do reino de Deus dentro de mim se eu não me abandonar na vontade do Senhor. Se eu não deixar que o Senhor arranque de nós o velho homem e nos faça novo todos os dias. Nós precisamos nos entregar a Deus. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus, e isso é tão verdade que no versículo 17 ele vai falar: santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Devemos nos deixar ser transformados pela palavra de Deus. Somos pecadores, sim. Temos características carnais e é uma luta constante da carne e o espírito, sim. Mas nós precisamos buscar em Deus, pela força do Espírito Santo, buscarmos ser transformados, renovados. Tem uma música, eu acho que é do Padre Zezinho, desculpa se eu errei, né? Eu até escrevi a música aqui. É como a chuva que lava, perdão, é como o fogo que abrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. A palavra de Deus, ela tem que passar em nós e deixar o sinal da presença de Deus. Mas para isso eu tenho que me abrir a Deus. Eu tenho que abrir o meu coração e deixar que Ele me transforme. E eu tenho que perguntar: Senhor, o que tu queres de mim? Faça-se a tua vontade em mim. Porque, meus amados, a nós que fomos enviados, e a palavra aqui, como eu já li anteriormente, nós precisamos viver essa unidade constante, esse amor, essa comunhão. E o amor ele é Deus. Essa comunhão vai ser construída no tempo que eu vou me deixando ser transformado. Essa unidade de Cristo em mim, ela vai crescendo. Amém? E nós temos que estar sempre vigilantes, atentos. E aí a palavra vai dizer de uma unidade, né? Amor e comunhão. E o que seria essa unidade? A primeira unidade, é possível nós identificarmos que tem que haver uma unidade com Deus. Uma unidade com a Santíssima Trindade. E essa unidade, ela vai acontecer conforme haja a minha intimidade com Deus. A minha comunhão. Não é possível me despojar do homem velho se eu não tenho intimidade com a palavra de Deus. Se eu não faço uma caminhada de nós que somos católicos, ir à missa, mas ir e vivenciar aquele mistério. Não ir porque eu vou cumprir tabela no domingo, não. É ouvir o que o Espírito fala à igreja. É ouvir e prestar atenção nas homilias. É dizer: Senhor, transforma o meu coração. É acreditar que
A Eucaristia é Jesus vivo, que se faz pequeno para entrar dentro de mim e me transformar. Ah, mas eu não estou recebendo a comunhão. Jesus me dá forças para que eu consiga abandonar o pecado. E aí você vai comungar em espírito, pedindo força, a mesma força que Jesus orou pelos discípulos e por nós um dia, há mais de 2000 anos atrás. Olha que lindo. Então, essa comunhão, ela vai gerar em nós o quê? Uma vida de santidade, humildade, fidelidade a Deus, amor a Deus e, consequentemente, amor ao próximo, amor às almas. Porque não se esqueça, todos nós temos uma missão como missionários, como evangelizadores. Não é só eu que estou aqui no vídeo compartilhando com vocês a palavra. Vocês também devem fazer vídeos, não para ganhar curtidas ou às vezes dinheiro na internet, mas para falar do amor de Deus, que Ele vive e que um dia Ele vai voltar. Então é necessário essa entrega 24 horas por dia. E a palavra é perseverança. A palavra para nós é perseverança no amor de Deus. E no que consiste essa santidade que o Senhor fala? Primeiro é entender a humildade. Precisamos buscar essa intimidade para que Deus derrame em nós a verdadeira humildade. E o que é essa humildade? É eu ser bonzinho, simples, andar com a roupinha rasgada? Não. Essa humildade que o Senhor fala para o nosso coração é nós reconhecermos o senhorio de Jesus, reconhecermos o nosso lugar e o lugar de Deus. Nós não mandamos em Deus, nós não ditamos as regras para Deus. Ele é o nosso amado Criador. Então é reconhecer que sem Deus não somos nada. É reconhecer que sem Deus somos um barco à deriva. E também reconhecer que nós não somos melhores do que ninguém. Ah, eu sirvo na igreja, eu sou melhor do que fulano. Ah, eu tenho uma profissão, sou melhor do que ciclano. Quem é cristão, quem sabe que é filho de Deus, aqueles que amam a Deus jamais têm esse tipo de pensamento. Esse pensamento é de pessoas que vivem no mundo, mentes humanas. Por que eu estou falando isso? Porque se você for lá no livro de Lucas, eu deixei separado aqui, mas você pode anotar. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 24 a 30. Mas eu vou me ater no versículo 26 e 27. A palavra de Deus vai dizer que houve uma discussão entre os discípulos, tá? E essa discussão, sabe o que era? Era para saber quem era o maior. Então eu fico imaginando. Eu leio a palavra de Deus, eu fico imaginando. Eles discutindo, não porque eu ando com Jesus, não porque eu ando um pouco mais com Jesus, não porque Jesus me ama mais, não, eu sou maior entre os discípulos. Então, Jesus vendo aquilo, o que a palavra de Deus vai dizer? Que Jesus exortou eles, né? Então ele falou assim, que não seja assim entre vós. Ou seja, isso não provém do mundo. Isso não provém dos filhos de Deus. Ei, acorda. E mais adiante ele fala assim, todavia eu estou no meio de vós como aquele que serve. Gente, olha que coisa linda. Jesus, o nosso Deus, se fazendo pequeno para que nós o alcancemos. Olha que graça. Então, meus irmãos, estamos falando de um Deus grandioso, de um Deus magnífico e soberano, que, como Senhor e Salvador, deixa as 99 ovelhas no redil. Lembra dessa música? Deixa as 99 ovelhas no redil e vai atrás daquela ovelha perdida.
como é que eu vou me achar melhor do que o meu irmão? Ah, é porque a Roberta ali é ministra da Eucaristia, ela é melhor do que todo mundo. Não. Somos todos irmãos, todos na mesma caminhada. Imagine todo mundo na mesma caminhada, na mesma estrada, rumo ao céu. Ali você não consegue, a verdade é que você não consegue identificar nem os bens materiais, nem a profissão, nem cor, nem tamanho. Somos todos irmãos, caminhando rumo ao céu. Uns cai, a gente ajuda, levanta, conversa. Ok? E a santidade, no que consiste a santidade? A palavra de Deus vai dizer em 1 Tessalonicenses 4:3, Dê uma olhadinha. Navegue pela sua palavra. Vai dizer que esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. É vocação de todo batizado ser santo. O que foi que Jesus falou? Sede santos como o vosso Pai é santo. É possível ser santo? Sim. E não sou eu que estou falando. É o Deus do impossível. E não é só vocação. Quando o Senhor falava ao meu coração, é vocação de todos os batizados ser santos. Mas minha filha, é vocação também dos que não são batizados. Porque o Senhor morreu para todos nós. É por isso que temos que ser propagadores da palavra de Deus. Existem aquelas pessoas que não são batizados, que estão longe como uma ovelha perdida. E nós precisamos nos deixar ser usados pelo Espírito Santo para falar do amor de Deus. Vocês estão compreendendo? E isso vai acontecer na nossa casa, no nosso trabalho, com as pessoas que a gente não conhece. Não somos nós que vamos escolher quem falar do amor de Deus. Porque os mais difíceis de falar são os da nossa casa. São os nossos vizinhos, são os que nós conhecemos. Entenderam? E nós já falamos no que consiste a unidade com a Santíssima Trindade, o que vai gerar a santidade, na verdade, conseguimos compreender. Mas o Senhor nos chama também a viver uma unidade entre os irmãos. E a palavra unidade, ela pode até parecer que se trata de algo que todo mundo tem o mesmo pensamento, que não tem problema. Não. A unidade com Deus é uma unidade perfeita, porque Deus é perfeito. Mas a unidade dos irmãos, entre os irmãos, ela não vai ser uma unidade perfeita. Somos imperfeitos. É pela graça que nós vamos caminhando, vivendo. É por Deus. Se eu estou servindo a Deus, não é mérito meu. É mérito do Espírito Santo, que me chama, que me usa. A palavra de Deus vai dizer que é Deus que nos atrai a Cristo. Então é mérito meu? Não, nenhum. Não é mérito nosso. É 100% graça. É graça dada. E nós temos que compartilhar essa graça. Mas as dificuldades e as divergências que acontecem, né? Às vezes os pensamentos meio que diferenciados, que é uma benção. Na verdade, é tudo isso, é engraçado de falar, mas tudo isso deve nos levar a um aprendizado. É tudo isso que nos leva a nos santificar. Vocês estão compreendendo? Quando tem discussões e aí vem a pessoa quer brigar, você tem que fazer assim: Nossa Senhora, me ajuda. A Senhora do silêncio. Dai-me esta graça, Espírito Santo, não deixa eu discutir. Sabe, são essas coisas que vai nos santificando, que vai quebrando, esmagando em nós o pecado. A pessoa que é orgulhosa, ela se calando, ela vai quebrando o orgulho. A que gosta de briga, vai quebrando o orgulho. Em casa, com os filhos, com o marido, no trabalho, com os vizinhos, na igreja.
Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós perdemos muito tempo com discussões. Nós perdemos muito tempo com fofocas. Ai, porque fulano... Nós perdemos muito tempo nos sentindo vítima às vezes. Porque quando eu me sinto vítima, eu digo, olha, fulano me magoou. Porque fulano disse isso. Olha, fulano falou isso de você. Olha, eu não quero fofocar não, mas fulano... Sabe? Essas coisas. É como aves de rapina que vai inundando os nossos pensamentos e vai tipo... Imagina comigo, você tá na sua vida de oração e aí você se deixa levar por essas discussões, às vezes problemas na igreja. Não há relação perfeita, meus irmãos, porque todos nós somos pecadores, estamos em busca da perfeição em Cristo. Então entenda isso. Vai encontrar pessoas erradas dentro da igreja, fora, em casa, no trabalho, em todo lugar. Nós precisamos nos santificar em Cristo. Agora imagina, você está buscando Deus, caminhando. E aí você começa, aí vem o espírito mal. Com fofoca, com não sei o quê. Porque fulano me olhou mal, porque fulano falou uma coisa para mim. O que você tem que fazer? Você tem que rezar para que todos os males sejam afastados de você e você consiga, né, dar uma boa resposta, consiga ali caminhar em santidade. Porque senão, imagina aquele monte de ave de rapina querendo, e as suas orações tentando subir ao céu e você deixando fofocas, intrigas, brigas, orgulho, blá. Então aquilo ali vai ser como uma nuvem sobre a sua oração. É quando não passa. Não passa. E nós precisamos realmente buscar. Vem Espírito Santo, não tá fácil. Nossa, hoje, meu Deus. Por isso que a gente tem que rezar o tempo todo. Lembra que eu compartilhei com vocês sobre a oração em Efésios, que diz que a gente tem que orar a todo momento? Porque todo momento vem perturbações do maligno. Para mim compartilhar com vocês essa pregação de quinta do grupo de oração que eu participo, gente, há dias eu não tô conseguindo. Acontece alguma coisa. Vocês estão compreendendo? Então, assim, essa evangelização, que é uma coisa simples, entre aspas, já aconteceu várias coisas para que ela não acontecesse. Olha só. Então, imagina a nossa vida no dia a dia. Se eu quero uma vida de santidade, muitas coisas vão acontecer para que eu não viva. Se eu quero, não, hoje eu vou pegar a palavra de Deus, eu vou rezar. E aí toca o telefone, chega a mensagem, fulano bate na minha porta. Não, agora eu vou rezar o meu rosário todos os dias, às 18 horas, por exemplo. Vai surgir várias situações para que impeça. Olha, eu a partir de hoje vou ser uma nova pessoa. Vai aparecer muita gente querendo tirar você do sério. Então nós temos que vigiar cada vez mais e não deixar que essas coisas impeçam a graça de Deus acontecer. A graça de Deus, ela precisa acontecer. Se eu perguntar aqui, se eu tivesse, né, com todos vocês presentes, eu ia perguntar, quem quer ir para o céu? Todo mundo ia levantar a mão. Mas a verdade é que eu preciso viver o céu aqui na terra para que eu viva ele depois, quando o Senhor me chamar. Vocês estão conseguindo compreender? Até porque nas dificuldades, o que a palavra de Deus vai dizer? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Não se preocupe. Exercite entregar as dificuldades nas mãos de Deus e fazer a sua parte. Eu fazer a minha e você fazer a sua. Porque nós não seremos curados, nenhum de nós, tá? Se nós não deixarmos ser transformados pelo amor de Deus. Se eu não abrir o meu coração para esse amor de Deus. Vocês estão compreendendo? Você está compreendendo? E esse chamado de Deus para nós nos abre a nossa mente para entender o seguinte, que a caminhada, ela é uma caminhada séria, não é brincadeira. Servir a Deus não é brincadeira.
Não é só ouvir músicazinhas alegres e tudo mais, não. É um combate. E nós temos que estar atentos, sermos perseverantes. Vocês estão compreendendo? Porque não será por emoção. Fé sem obras é morta. Se a gente for ver por essa perspectiva, eu tenho não só ter fé, mas eu tenho que combater o bom combate. Guardar a fé e completar minha carreira. Não é assim que nós aprendemos com o apóstolo Paulo? Então, por vezes, meu irmão, nós seremos quebrados, esmagados. Deve ser arrancado em nós o coração de pedra. Seremos esmagados, igual uma laranja, que para eu poder usufruir do néctar, da vitamina, eu não tenho que esmagar aquela laranja. Então, conosco acontece da mesma forma. Para que seja gerado em nós a fidelidade, para que seja gerado em nós santidade, humildade, amor a Deus, amor ao próximo. Não existe amor a Deus somente. É amor aos demais, aos meus irmãos. Eu vi essa semana uma mensagem escrita por um padre, que eu até anotei. Ela fala assim, o que muda em nossa vida não é o que Deus nos dá. Não é o que Deus nos dá. Então, o que muda em nossa vida não são os bens materiais. Que qualquer um pode trabalhar e o Senhor vai lá e abençoa. O que muda em nossa vida, meus irmãos, é aquilo que Deus nos pede. Olha que forte. Aí eu te pergunto, porque eu já me fiz essa pergunta. Se pergunte cada um de vocês, e você também, o que Deus tem pedido para você? Eu não sei, você não precisa falar, mas Deus tem pedido para você. Deus tem pedido o seu coração. Deus tem pedido mais de você. Pare para pensar. Vá para o seu quarto, feche a porta ali sozinho, fale com Deus. O que Deus tem pedido? E você está disposto a dar? Porque isso aqui vai passar. As coisas visíveis vão passar, não é isso que fala o Evangelho? As coisas visíveis vão passar. Mas as invisíveis não. O céu não vai passar. E nós vamos viver essa realidade cedo ou tarde. Como eu já falei, quer seja vermos Jesus em sua glória nos céus, ou Ele nos chamar. Não é verdade? Né? Então, se entregue a Deus. Faça esse compromisso. Meu Deus, a partir de hoje eu me entrego a Deus. Me entrego ao Senhor totalmente. Jesus, ao pé da cruz, antes de morrer por nós, o que Ele falou para o Pai? Pai, em Tua mão entrego o meu espírito. O que foi que Nossa Senhora disse para o anjo? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, vamos pedir a força para o Espírito Santo, que essa seja a nossa resposta para Deus. Senhor, em Tuas mãos eu entrego a minha vida, o meu coração, a minha história, a minha família. Não quero dar um passo sequer se o Senhor não for comigo. Faça um compromisso com Deus. Atenda esse chamado. O Senhor chama a mim, o Senhor chama a você também. Amém? Estivemos mais uma vez reunidos e que a graça do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós. Estivemos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.